Olá, meu nome é Márcia Oliveira, eu sou bióloga molecular com PhD em genética de câncer de mama e eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre as vias moleculares envolvidas nos diferentes subtipos de câncer de mama. Para começar, então, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a definição de câncer. A gente ouve muito essa palavra câncer, mas a gente tem que ter em mente que o câncer é um conjunto de diversas doenças, porque nem todos os cânceres são iguais. Um câncer de mama não é igual a um câncer de pulmão, que não é igual a um câncer de próstata, mas também, dentro do câncer de mama, a gente tem diferentes subtipos de câncer, que são definidos de acordo com a biologia molecular de cada doença. E esse vai ser o foco da nossa aula, então, entender um pouquinho quais são esses mecanismos moleculares e essas vias importantes dentro do câncer de mama que fazem com que nem todos os cânceres de mama sejam iguais. Então, como eu falei, né, o câncer é um conjunto de diversas doenças, mas que eles têm uma característica em comum. Qual é essa característica em comum? É o crescimento e a proliferação descontrolada das células. Então, as células, elas deixam de responder aos estímulos de controle do crescimento e proliferação celular, que as células normais obedecem todos esses controles, e elas passam a crescer e se proliferar indefinidamente, e com isso acaba se formando, então, um tumor. Então, as células, no ciclo de vida das células normais, elas se proliferam, né, obedecendo, então, a todos esses controles de ciclo celular, mas em um determinado momento a célula ela pode sofrer alterações, ou que a gente chama de mutações nos seus genes, que façam com que ela comece a se proliferar e a crescer indefinidamente. Essas células elas deixam de receber todos os comandos do nosso organismo que fariam com que ela parasse, e elas começam a se proliferar e então formando um conjunto, né, de células descontroladas que a gente chama de tumor. Podem ocorrer então várias alterações genéticas, né, alterações nesses genes que levam a esse descontrole da divisão e do crescimento celular. E duas classes de genes estão particularmente envolvidos com esse crescimento descontrolado das células do câncer. São eles os genes que a gente chama de oncogenes. O oncogene, aqui fazendo uma analogia a um carro de corrida, é como se ele fosse o acelerador desse carro. Então, quando a gente tem uma mutação, uma alteração nesse oncogene, esse carro ele vai andar desgovernadamente, né? Porque ele está muito acelerado. Então, é isso que acontece. Quando um oncogene ele está alterado, ele faz com que a célula comece a se proliferar e a se dividir descontroladamente. A gente tem uma outra classe de genes, que são os genes supressores de tumor, que, como o próprio nome diz, a função desse gene é fazer uma supressão tumoral, ou seja, é como se ele fosse o freio desse carro. Então, esse gene, ele faria o controle dessa proliferação celular. Esses são genes que fazem com que a célula pare de se dividir, impedindo, então, a formação do tumor. Então, quando esses genes estão ausentes, quando eles sofrem uma alteração que faça com que eles não funcionem bem, é como se o freio do carro tivesse com problema. E aí, então, o que a gente tem é um acidente. Seja porque o nosso oncogene, o nosso acelerador do carro está defeituoso, ou o nosso freio do carro também está com algum problema. Então, aqui entrando um pouquinho mais de detalhes, né, esses proto-oncogenes, então, eles codificam fatores de crescimento, citocinas e outros sinalizadores que fazem com que a célula se prolifere, com que a célula se divida, né? E aqui o que acontece é que a gente, né, das duas cópias de cada gene que a gente possui, a gente precisa que apenas uma delas esteja com algum defeito nesse oncogene para que esse efeito maligno aconteça, né? Ao passo que o gene supressor tumoral, que é aquele gene que
tem a função de bloquear e de impedir o crescimento desgovernado, ele precisa que as duas cópias estejam alteradas. Então, por isso que a gente fala que ele é um gene recessivo. Mas, de uma forma geral, né, por que eu estou falando disso? É só para a gente ter em mente, então, que essas alterações nesses genes, mutações nesses genes, fazem com que a célula cresça descontroladamente. E aí, então, passando para o processo de metástase, né? O que é a metástase? É a implantação de um foco tumoral à distância do tumor original. Então, quando esse tumor ele é formado lá no seu local primário, então aqui, por exemplo, a mama, algumas células, né, em alguns tipos de tumores, podem se desprender, elas vão para a corrente sanguínea, e acabam, então, colonizando outros órgãos, indo, então, por exemplo, fazer um tumor secundário no pulmão, no osso ou até no cérebro. Então, é isso que a gente chama de processo de metástase, é quando as células se desprendem do seu tumor primário e acabam se instalando em outros órgãos. Aqui, então, só para a gente revisar, né, quais são os tipos de câncer de mama. Então, quando a gente tem um tumor localizado, normalmente um estadiamento 1 e 2, essas células elas estão limitadas ao seu tumor de origem. Então, por exemplo, aqui a mama. Quando a gente tem um tumor localmente avançado, essas células elas podem ter se desprendido e ter colonizado, por exemplo, linfonodos próximos a esse tumor, ou esse tumor tem um tamanho muito grande que faça com que ele seja classificado dentro do estadiamento 3. E quando a gente fala de câncer de mama avançado ou metastático, né, que a gente está falando do estadiamento 4, significa então que essas células já se desprenderam desse local, né, de origem, né, que a gente chama de tumor primário, e se estabeleceram em outro órgão. Então aqui, por exemplo, pode ter tido uma metástase cerebral. Falando um pouquinho de quais são as classes terapêuticas, né, dentro do câncer, e aqui particularmente do câncer de mama, a gente pode falar então em terapia neoadjuvante, né? O que é a terapia neoadjuvante? É aquela que tem como objetivo diminuir o tamanho do tumor antes da cirurgia, então possibilitando um maior sucesso até da cirurgia. Então tem tumores que às vezes são muito grandes e que por isso o médico recomenda fazer uma terapia antes da cirurgia, ou seja, uma terapia neoadjuvante, para depois, então, após a diminuição do tamanho tumoral, a paciente ser submetida à cirurgia. Após a cirurgia, a paciente ela normalmente faz um tratamento adjuvante. Né? No caso do câncer de mama, por exemplo, aqui o câncer de mama receptor hormonal positivo, essas pacientes elas fazem geralmente uma terapia adjuvante com 5 anos de tratamento, mas obviamente isso vai variar dependendo do perfil da paciente e dependendo do tratamento. Então, essa terapia adjuvante, ela tem como objetivo impedir que o tumor volte, impedir uma recidiva do tumor, né? E aí, essa paciente, algumas pacientes, elas podem passar um tempo livre de doença, né, que a gente chama intervalo livre de doença. Muitas dessas pacientes, elas ficam curadas após o tratamento adjuvante, após a cirurgia, mas algumas dessas pacientes, elas podem progredir. E aí, então, elas podem apresentar uma doença avançada ou metastática, que aqui, então, vai ser feito um tratamento para essa doença avançada ou metastática. E aqui, então, falando um pouquinho dos subtipos de câncer de mama, né? Então, eu comecei essa aula falando que nem todo câncer é igual e, principalmente, quando a gente pensa em câncer de mama, nós temos diferentes subtipos de câncer de mama. Vocês já devem ter ouvido esses termos, né? O luminal A, o luminal B, o HER2, o basal e o semelhante ao normal. E, basicamente, o que isso nos diz é que cada paciente dentro desse subgrupo, elas possuem algumas similaridades genéticas e moleculares que façam com que elas possam
ter um prognóstico diferente e muitas vezes até um tratamento diferente. Então, quando a gente fala nas pacientes luminal A e luminal B, a gente está falando das pacientes que são receptor hormonal positivo, né? Receptor de estrógeno ou progesterona positivo. Essas pacientes, então, como elas possuem esse receptor de estrógeno, elas podem ser tratadas com hormonioterapia. Ao passo que as pacientes que são HER2 positivas, elas possuem a hiperexpressão dessa proteína HER2, então elas podem ser tratadas com terapias anti-HER2. E aqui a gente tem outros subtipos, e aqui, por exemplo, dentro do subtipo basal, que a grande maioria dessas pacientes tem um tumor que a gente chama de triplo negativo. Por que triplo negativo? Porque essas pacientes elas são negativas para os receptores de estrógeno e ou progesterona e negativas para a proteína do HER2. Então, elas são triplo negativas, né? Então, elas acabam também tendo esse subtipo diferente. Falando aqui mais especificamente, então, dos tumores triplo negativos, até pouco tempo atrás, então, se achava que esses tumores, eles eram um grupo único, né? E quanto mais as pesquisas e a ciência vai se desenvolvendo, na verdade, novas vias moleculares vão sendo encontradas. E hoje, por exemplo, aqui nos tumores triplo negativos, já se classifica em 6 diferentes subtipos moleculares. O que significa, por exemplo, que a paciente desse primeiro subgrupo, ela é diferente da paciente deste outro subgrupo. Nem tudo ainda que está sendo desenvolvido já tem uma aplicação prática, na prática clínica tão rapidamente, né? Mas é importante o entendimento dessas vias e a subclassificação desses tumores para cada vez mais ir se desenvolvendo terapias personalizadas para cada tipo de paciente. E o que é importante a gente ter em mente, então, é qual é a frequência desses subtipos dentro do câncer de mama. Então, muitas vezes, né, a gente não entende por que uma paciente recebe um tratamento completamente diferente de outra paciente, ou o prognóstico é tão diferente, e isso está muito envolvido com esses subtipos moleculares. Então, né, para vocês terem uma ideia, dentro de todos os subtipos de câncer de mama, o subtipo receptor hormonal positivo, né, que é aquele primeiro grupo das pacientes luminal A e luminal B que eu mostrei, compreende 65 a 75% de todos os cânceres de mama. Ou seja, essas pacientes, então, elas possuem receptor de estrógeno positivo ou receptor de progesterona positivo, classificando-as, então, como tumores luminais. As pacientes com a expressão da proteína HER2 positiva compreendem de 15 a 20% de todos os subtipos de câncer de mama, e os tumores triplo negativos compreendem 15% de todos os subtipos de câncer de mama. E entrando aqui, falando um pouquinho mais agora desses tumores de mama receptor hormonal positivo, que é o tumor mais frequente, né? Então, o que significa que essas pacientes, elas possuem esses receptores para esses hormônios, o receptor de estrógeno e progesterona, e na verdade o que acontece é que essas células, elas respondem ao estímulo desse hormônio. Então, na presença do hormônio estrógeno, essa célula, ela se prolifera e ela se divide. Então, a gente fala que é uma célula que está sob o comando hormonal. Falando então um pouquinho da terapia hormonal, né? Então as pacientes que são receptor hormonal positivo, elas possuem o receptor de estrógeno, né, ou progesterona, e elas respondem então ao estímulo desse hormônio. Então o estrógeno, ele se liga ao receptor, e quando ele se liga ao receptor, ele vai lá no DNA e ele faz com que vários genes importantes sejam expressos, fazendo então a proliferação celular, a captação de nutrientes, a formação de vasos sanguíneos. O que acontece, então, é que a gente, dentro da terapia hormonal, quando uma paciente ela é tratada com um inibidor da aromatase, o estrógeno ele ele não é sintetizado, e então
essa via é bloqueada, né? Ao passo que uma outra forma de terapia hormonal é a utilização de antiestrógenos, ou seja, moléculas que se ligam nesse receptor. Então, eles bloqueiam a ligação do estrógeno no receptor de estrógeno, impedindo, então, a proliferação celular. Então, ou seja, são dois exemplos aqui de como a terapia hormonal pode agir nessas pacientes receptor hormonal positivas, né? Na verdade, o objetivo aqui é impedir a proliferação celular através da ativação desses genes da via do estrógeno. E aí, o que a gente, né, uma pergunta que a gente pode se fazer é por que, então, se essas pacientes são receptor hormonal positivas e são tratadas com uma terapia hormonal, por que em algum momento algumas pacientes elas podem progredir a terapia hormonal? E aqui a gente vai usar uma outra analogia, né? O que a gente costuma dizer é que a célula tumoral, ela precisa se proliferar e se dividir. E ela encontra caminhos de fazer isso, ela encontra novas alternativas para fazer isso. É como se a gente estivesse dirigindo, e aqui quem usa esse programa do Waze, né, que é um programa de GPS, tá bastante acostumado a ver essa imagem. Então, muitas vezes a gente vem por uma via, né, uma rua, uma avenida principal, em um determinado momento essa via ela está bloqueada, né, seja porque tem muito trânsito, seja porque teve algum acidente. E o que o GPS faz? Ele nos manda, ele nos guia por outra avenida, fazendo então com que a gente consiga chegar no nosso caminho. E é exatamente isso que a célula tumoral faz. Quando a gente bloqueia uma via, então aqui, por exemplo, né, a via do receptor de estrógeno, então a paciente ela foi tratada com uma terapia hormonal e bloqueou aquela via de sinalização do estrógeno, mas a célula ela encontra uma outra maneira de continuar se proliferando e se dividindo. Então o que ela faz é que ela ativa vias alternativas, aqui, por exemplo, a via do mTOR. E essa imagem, ela nos mostra bem claro isso. Na verdade, aqui de uma maneira bem simples, essa figura ela representa o genoma, né? Ou seja, todos os genes aqui de uma paciente de câncer de mama que é sensível à hormonioterapia, né? Esses tracinhos aqui, eles significam alterações em genes dessas pacientes. E aqui o que a gente pode ver é que quando a paciente ela é sensível à terapia hormonal, quando ela está respondendo à terapia hormonal, ela tem poucas alterações nesses genes, ou seja, eu estou vendo poucos tracinhos aqui, eu vejo, né, que esse gene tem alguma alteração, aqui tem uma alteração envolvendo 2 genes, aqui eu tenho outra alteração, mas eu tenho poucas alterações. E o que acontece é que quando a paciente ela para de responder à terapia hormonal, muitos outros genes são ativados, né? Eu vejo muitas alterações gênicas aqui, envolvendo vários genes nessas pacientes. Ou seja, possivelmente essa paciente ela está ativando outras vias que não são exatamente a via do receptor de estrógeno. Então essa é a analogia que eu queria trazer para vocês. Aqui eu vou falar sobre uma dessas vias que está sendo muito estudada, que é a via do PI3K-AKT-mTOR. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui bioquímicos da via, mas o que é importante a gente entender é que é uma via de sinalização celular que leva, de novo, à formação de novos vasos, ao crescimento, à proliferação celular, à sobrevivência celular. Então, quando essa via está ativada, as células estão se dividindo e esse tumor está crescendo. Então, o que as pesquisas têm feito, então, é trabalhar com inibidores desta via PI3K-AKT-mTOR. E uma outra coisa que é importante também a gente ter em mente é que essa via PI3K-AKT-mTOR, muitos genes que fazem parte dessa via podem sofrer mutações e alterações genéticas, né? Então aqui, por exemplo, isso aqui são proteínas dessa via
E aqui, nesses quadradinhos, a gente vê a frequência dessas alterações. Então, por exemplo, aqui, uma dessas proteínas, as mutações, as alterações no gene que codifica essa proteína está presente em 43% das pacientes que são receptor hormonal positiva. Então, essa via pode estar ativada nessas pacientes. E aqui a gente tem outras, né, proteínas que fazem parte dessa via, que também tem, né, frequências um pouco menores aqui de alterações, mas que quando a gente soma todas essas alterações nesta via, a gente tem que 77% das pacientes com câncer de mama tem alguma alteração nessa via. Ou seja, essa via ela é importante para a etiologia do câncer de mama, né? E uma outra questão aqui que é interessante também a gente entender desta via é que ela tem uma ligação direta com a via do receptor de estrógeno. Então, lembra quando eu falei que a célula ela procura outros mecanismos quando a gente bloqueia uma rua principal? E é exatamente isso que ela faz aqui. Quando a gente bloqueia a via do receptor de estrógeno com as terapias hormonais, essa célula ela pode ativar outras vias. Existem várias vias de sinalização que são importantes e, como eu falei, uma das vias que está sendo muito estudada é essa via do mTOR, que pode estar ativada, então, quando as pacientes elas não respondem mais à terapia hormonal. Uma outra via que é muito importante, que tem sido muito estudada, principalmente mais recentemente agora, é a via das ciclinas CDK 4 e 6. E aqui de novo, né, falando de uma forma mais simplista, essa na verdade é uma via que é muito importante para a divisão celular. Então, o que acontece é que a célula, quando ela vai se dividir, ela tem como se fossem várias etapas dessa divisão celular. Então, a célula ela dá uma parada nesse ciclo celular para checar se está tudo bem, se todos os nutrientes são suficientes, se não existe nenhum erro importante que faz com que essa célula tenha que parar de se dividir. E esses pontos de checagem, ou seja, esses pontos de parada, né, são muito importantes para a célula, para que ela não se divida com alguma alteração genética, para que ela realmente mantenha aquele controle da proliferação celular que eu comentei no início. E vários desses pontos são muito importantes. Um ponto bastante crítico é um ponto que é chamado ponto R, né? Que talvez o ponto mais importante aqui de checagem do ciclo celular. E aqui a gente também, fazendo uma outra analogia, a gente costuma dizer que se você estivesse andando numa montanha-russa e você tivesse um problema lá em cima dessa montanha-russa, ou seja, é um ponto extremamente crítico, né, você ter um problema aqui nesses trilhos, né, porque você já não consegue mais voltar, você já está lá em cima. E é exatamente isso que acontece com o ponto R. Quando a célula ela tem um problema aqui, essa célula ela passa a se dividir e a se proliferar indefinidamente e fica muito difícil fazer esse controle do ciclo celular. Então, o que novas pesquisas têm feito é justamente trabalhar com moléculas que atuam diretamente nesses pontos de checagem e aqui principalmente no ponto de checagem R. E na verdade aqui, né, trazendo no contexto aqui da nossa aula, o que eu queria, né, mostrar para vocês é que é exatamente por isso então que tem se trabalhado em câncer de mama com terapias combinadas
que combinam, então, a inibição de diferentes vias, né? Então, no câncer de mama receptor hormonal positivo, as pesquisas têm justamente caminhado nesse sentido, da combinação da inibição da via do receptor de estrógeno, ou seja, da terapia hormonal, combinada a drogas que inibem outras vias, que funcionam exatamente naquelas vias de escape que eu já comentei. Aqui então falando um pouquinho dos tumores HER2 positivos, então esses tumores eles pertencem então a uma outra classe, a uma outra subclassificação dos tumores de mama. Então a proteína do HER2 é uma proteína muito importante para a célula, né, para essa proliferação celular. Então é uma proteína que quando está alterada, a célula passa a ter várias cópias dessa proteína. Então, a inibição desse receptor é muito importante para esse tipo de tumor, né? Então, na verdade, quando as células, então, são HER2 positivas, independentemente se elas têm ou não o receptor hormonal, é importante, então, atuar inibindo essa via, então, com terapias anti-HER2, né? Então, na verdade, é isso que eu estava falando. Cada um desses subtipos moleculares, eles têm um perfil genético diferente, eles acabam tendo um prognóstico diferente, e agora a gente está entendendo um pouquinho mais como é que essas vias de sinalização funcionam para se desenvolver, então, terapias personalizadas para cada uma dessas pacientes. Então, como mensagens finais aqui dessa aula, o câncer ele é desenvolvido através do acúmulo de diversas alterações genéticas que levam ao crescimento e proliferação anormal das células. Cada subtipo de câncer de mama é uma doença única e existem importantes diferenças moleculares entre cada um desses subtipos. O subtipo de câncer de mama receptor hormonal positivo é o mais frequente, né? Ele compreende cerca de 65% de todos os tumores de mama, seguido do subtipo HER2 positivo, né? Que compreende cerca de 15% a 20%, e o subtipo triplo negativo em torno de 15% dos tumores. A identificação desses subtipos de câncer de mama levou ao desenvolvimento de terapias personalizadas para cada paciente. E essa é exatamente a mensagem de medicina personalizada, né, que a gente muitas vezes ouve falar. Então, o que é a medicina personalizada? É a identificação do paciente, né, de cada subtipo, a individualização de cada subtipo de paciente, né, para que ele possa ter uma terapia mais individualizada e mais personalizada. Então, o avanço dessas novas técnicas moleculares, o descobrimento de novas vias de sinalização está possibilitando, então, cada vez mais a terapia personalizada para os pacientes com câncer de mama. E eu finalizo aqui, então, agradecendo, né, a atenção de vocês. Muito obrigada, então.